Vamos analisar essa fala dos políticos Lucas Pavanato e do Fernando Holliday. Muitos esquerdistas dizem que existe uma dívida histórica que deve ser reparada. E hoje nós vamos mostrar de uma maneira muito simples como isso é uma grande conversa fiada. Você acha que existe uma dívida histórica dos brancos com os negros no país por conta da escravidão? A dívida histórica tem até hoje. A gente tem que reparar isso, não? Com certeza. Beleza. Fernando, você aqui é meu amigo, como você pode ver, ele é negro, e a gente tá buscando aqui a reparação para a dívida histórica, pelo racismo que os antepassados dele sofreram. Não tem nada trocado, moço. Nada, Se tivesse, quanto você daria mais ou menos aí para reparar? pra reparar? Aceita Pix também, velho. Pois é inacreditável como alguns políticos, eles têm um trabalho árduo de ir às ruas para falar um bando de bobagem, não é? E nós devemos tomar muito cuidado com isso, tá ok? Porque quando vierem esses políticos falarem bobagens, e não serão poucos, nós precisamos ter o conhecimento para rebatê-los, tá? E repare, eles sempre vão em quem não tem conhecimento. Mas vamos conversar um pouquinho para a gente poder aproveitar a oportunidade e colocar esses políticos que são ruins, fracos, né, no chinelo, ok? Mas vamos voltar no tempo agora. Imagina que nós estamos na época do Império. E você sabe, eu sei, e aqueles que não sabem, basta abrir um livro de história e ler, recomendo que faça isso, #fica a dica. Nós vamos ver que naquela época havia a escravidão no Brasil, certo? E embora não tivesse de forma clara na Constituição do Império, os negros, eles eram considerados objetos, eles não eram considerados cidadãos, tá? Então eles não tinham direitos a nada. Inclusive, o próprio Estado brasileiro, ele ganhava um percentual do imposto com a venda e comercialização dos escravos, ok? Posteriormente, nós tivemos a Princesa Isabel. E muitos entendem que a Princesa Isabel foi muito boazinha, ela assinou a Lei Áurea e falou: a partir de hoje, não temos mais escravizados no Brasil. Mas para quem sabe, e abre livro e lê, livro de história, vai verificar que havia ali por trás de toda essa bondade um contexto político-econômico, principalmente da Inglaterra. #fica a dica, abre um livro de história e lê. Pois bem, após a assinatura da Lei Áurea, muitos negros da noite pro dia ficaram livres, graças a Deus, né? Embora tenha sido uma questão política e econômica, ocorreu a libertação dos escravos, porém não houve qualquer tipo de preocupação de se criar políticas públicas para proteger esses negros libertos. Lembrando que os negros não eram considerados cidadãos, certo? E, diante desse cenário, muitos negros eles se viram sem terras, sem educação, sem moradia, sem absolutamente nada. Então, eles foram juntos se aglomerar em locais mais marginalizados. Aí ocorreu a marginalização dos negros, certo? Porque eles tinham que se proteger de alguma forma. E não tinham trabalho digno. E como é que faz diante desse cenário? É por isso que nós temos as políticas públicas que visa equiparar exatamente aquilo que não foi feito no passado. Pois até hoje há reflexos de um Estado ausente em relação a essas pessoas. E todos nós sabemos disso. A diferença é que muitos não se importam, não querem saber, porque no momento que não se importa, não precisa mudar as atitudes. O Estado não reconhecer isso significa que ele não precisa criar absolutamente nada. Por isso, há um trabalho árduo para atacar as leis de cotas que visa exatamente essa equiparação. Por isso, caros vereadores, Lucas Pavanato, Fernando Holliday, entre outros políticos que têm essa vertente de pensamento,
embora seja completamente, enfim, ignorante, mas é um pensamento e o Estado democrático de direito nós temos que respeitar essa linha de pensamento. Mas quando se trata de reparação histórica não tem absolutamente nada a ver de pedir um pix para uma pessoa ou pedir a Caixa Econômica de fazer a reparação, como muitos falam aí, que tem muita gente falando bobagem, né? Mas visa exatamente equilibrar o que está desequilibrado. Hoje em dia nós vimos que as políticas de cotas, ela funciona. Como, por exemplo, hoje nós temos um número muito grande de pessoas que estão saindo da faculdade, formadas, o que não acontecia há 10 anos atrás, por exemplo. Então está havendo um equilíbrio. A questão das cotas nos concursos públicos também está equiparando a questão onde só havia um grupo de pessoas privilegiados. Por exemplo, dá uma olhada. Quantos negros você consegue contar hoje no Supremo Tribunal Federal, que é a corte maior do judiciário do nosso país? Dá uma olhada. Olha na foto da Procuradoria-Geral da República. Veja quantos são. E a lei de cotas, ela visa exatamente a equiparar essa situação. Evidentemente que há muitas outras questões que podemos abordar sobre a institucionalização do racismo, né, e o trabalho que está sendo feito para poder equilibrar tudo isso. Mas isso vai ficar para uma outra oportunidade. O objetivo desse vídeo era para rebater as baboseiras faladas pelo Lucas Pavanato e do Fernando Holliday, que, olha, com todo respeito, são péssimos políticos e vocês votaram muito mal. Mas, de qualquer forma, fica a dica. #abre um livro de história e lê e não caia nessas bobagens. Um abraço a todos.